Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Rolou um torneio entre equipes com Vassil Ivanchuk, o gênio ucraniano jogando, e também Hans Niemann, o polêmico Hans Niemann, né? Vamos dar uma olhada aqui então em algumas dessas partidas, começando aqui pela partida de Vassil Ivanchuk, cujo time foi inclusive vencedor aqui do torneio, tá? E também passaremos aqui por Hans Niemann, alguma das partidas aqui do Hans Niemann. Diga-se de passagem, aqui falando rapidamente sobre o Hans Niemann, a gente tem o seguinte, né? A gente tem alguns números dele aqui. Eu acho que o grande desafio do Hans Niemann é ele conseguir agora evoluir aí do top 30 e começar a aumentar a média de rating do adversário. Ele precisa ser convidado para os torneios de elite para isso, né? Que por enquanto ainda ele tá jogando contra adversários. Esses aqui são os dados desse ano, tá? A média de rating do adversário dele. Quando ele ganha é esse verdinho aqui. Quando ele ganha de brancas, quando ele ganha de pretas, é esse verde mais escuro aqui, a média do rating do adversário, tá? E quando ele empata, são esses amarelinhos aqui, ele empata com os 2.600 e ele perde dos 2.610 e de brancas e de pretas. Ele perdeu, inclusive, ele precisa melhorar a performance de pretas, perdeu dos 2.380 na média, né? Então tem alguns números desafiadores aí para Hans Niemann pela frente, mas a boa notícia para ele é que ele está aqui top 30 mundial. Hans Niemann passa dos 2.700 de rating mais uma vez e agora está aqui no número 30 mundial. E olha, muito próximo aqui de Grischuk, Richard Laporte, Vidit Gujrat, né? Tem um desafio grande pela frente aí o Hans Niemann, vamos ver se ele vai ser capaz aí de superar, né? Então agora é o seguinte, galera, vamos começar aqui com a partida de Vassil Ivanchuk, o gênio ucraniano, contra o super grande mestre Jordan Van Foreest, né? Ele que já teve mais de 2.700 de rating. E o Ivanchuk que já teve mais de 2.800, né? Então a gente tem dois gigantes aqui, mas mesmo atualmente eles jogam em altíssimo nível. Ivanchuk abre com peão dama. Temos aqui o gambito da dama aceito com E3, uma variante menos ardida do que, por exemplo, o cavalo C3 ou o E4 diretamente, que vai para variantes ultra agudas, táticas e tudo mais. Ivanchuk joga com E3, em geral cavalo F6, aqui se joga muito A6, mas aqui também E6. Cavalo vem, A6 foi jogado, a ideia de A6 é controlar B5 e as pretas querem jogar o lance C5 assim que for possível. Roque foi jogado, o bispo vem para o jogo A3. Temos cavalo vem, B4, B6 foi jogado pelo Forest. O bispo de casas claras quer jogar e esse lance também dá suporte agora para jogar com C5. Cavalo vem para o jogo, bispo também, torre na coluna B, Roque coloca o rei em segurança. Vassil Ivanchuk completa o desenvolvimento com dama em E2. C5 foi jogado, peão toma, e aqui o Jordan vai para essa linha de bispo toma, e aqui Ivanchuk toma de peão, né? Ele vai mostrando aqui porque que ele é um jogador, né, diferente mesmo. Aqui o natural é tomar de dama, no entanto até mesmo os computadores falam que o melhor é peão. A partida seguiu com peão toma, e aqui D5, opa! Vamos ver qual a ideia é essa aqui do Ivanchuk que faz o avanço. Temos mais trocas agora, peão toma, temos a troca dos cavalos e agora também temos a troca das torres. E no final dessa confusão cai o peão de A6, então Ivanchuk no momento tem um peão a mais. No entanto, dama em E5 segue atacando. Torre D1 protege o bispo, cavalo vem para F6, bispo atacado volta para B3 e aqui H6. Jordan Van Foreest prepara para não levar mate na fileira do fundo, é o lance profilático. Dama vem para C4, pressão no peão de C5, no momento está defendido, também ela pode defender aqui, dama em F5 foi jogado, rei G2 protegendo o peão. Temos aqui cheque, o rei passa para o outro lado e volta para defender o peão. E aqui dama vem em E5, centraliza com pressão no peão, que o Ivanchuk protege. Dama fica aqui atacando o peão, fica aqui complicando a vida do Ivanchuk, que segue com torre D2. O cavalo manobra para E8, a dama vem para F4. E aqui, meus amigos, é a cara do Ivanchuk jogar essas posições não usuais, né?
Ele sai do comum mesmo, joga com peões triplicados, que costuma ser uma estrutura muito ruim, né? Rafa, mas eu ouvi falar que essa estrutura aí, teve um vídeo que você falou que é uma poderosa formação espinha de peixe, é isso mesmo? É o que eu costumo brincar, né? É isso mesmo, pode anotar, é a poderosa formação espinha de peixe, né? Nada disso, vamos ver como é que vai se sair disso daqui o Ivanchuk. É claro que é possível jogar um bispo toma, no entanto, torre D7 vai colocar uma pressão infinita aqui no Jordan Van Foreest. Por isso, Jordan prefere jogar com cavalo D6, deixa esse peão atacado, né, e bloqueia a torre do Ivanchuk. E a partida segue então com o lance torre D5. Peão atacado, cavalo vem para B5, bispo protege, cavalo ataca. No momento está defendido. No entanto, duplo de cavalo pode ser um perigo real aqui. Rei F1 evita o duplo, torre vem para a coluna B e agora bispo C4, todo cuidado é pouco. Jordan Van Foreest é perigoso demais. Cavalo D4 foi jogado, por enquanto aqui está protegido, aqui está atacado e a torre ganha mobilidade. Cuidado, Ivanchuk. Rei G2 já se antecipa a esse que seria o pior ataque de todos. O mais perigoso de todos, foi o que eu quis dizer. E agora bispo em E3 foi jogado. E aqui torre B2, de maneira que o peão de F fica cravado e o cavalo pode querer atacar o bispo no futuro. Torre D7, Ivanchuk tem que tomar todo o cuidado do mundo. Rafa, não era hora de tomar peça e ganhar peãozinho e colocar no bolso? Mais ou menos, aqui você tem bispo por A3, você tem bispo por H4, eu acho que esse aqui, você se livra desse peão aqui passado, né? E aqui as pretas não tem como perder esse jogo aqui mais, né? Por isso o Ivanchuk quer ganhar, segue com torre D7, mantém as peças no jogo, mantém uma pressão aqui em F7 também. Cavalo em F5 foi jogado pelo Jordan, protegendo o bispo, mas mais do que isso, ameaçando tomar com cheque, hein? E aí ele pode tanto voltar para defender ou ainda levar outra peça. Por isso Ivanchuk tem que sair com o rei agora. H5 foi jogado fechando a porta para o rei, mas o computador não gosta desse lance. Porque agora tem um lance de arremate. Cara, esse lance parece tão bom, né? Jordan Van Foreest pensa por 2 minutos e joga esse lance que parece tão bom. No entanto, era importante nessa posição jogar G6 e depois jogar H5. Por quê? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar aqui agora o Jordan Van Foreest por esse erro, vale a pena. Cara, impressionante. Xadrez ele tem dessas, né? E eu espero que você tenha encontrado o lance de arremate de Vasily Ivanchuk. Bispo D3 e nessa posição Jordan Van Foreest abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vasily Ivanchuk colocou um ataque para cima do defensor do bispo. Não só isso, tirou a casa de fuga do rei. E é aqui que mora o perigo. É nessa segunda camada de explicação é que tá a situação de abandono. Porque aqui você fala o seguinte, beleza, o defensor tá atacado, tudo bem, mas eu capturo uma peça. Eu saio atacando uma peça. E você, claro, não vai capturar aqui o cavalo, e sim, porque aqui rei F8 protege tudo, mas sim torre por E7 seria a sequência devastadora, mantendo o cavalo atacado. Mas você diz o seguinte, mas cavalo D1, agora eu ameacei aqui um duplo, o material tá igual, ou pelo menos uma diferença de apenas um peão. Mais uma vez, o problema todo é essa camada aqui do lance bispo D3, né? A ameaça de checkmate, né? Por isso, bispo D3 arremata a partida. Bela vitória do gênio ucraniano Vasily Ivanchuk, né? Vamos ver a precisão aqui da partida. Vamos ver se eles foram mesmo precisos aqui. Eu creio que sim, né? Uou! 95% de precisão para o Vasily Ivanchuk. Que sensacional, né? Adoro quando ele faz essas partidas. A gente vê realmente quem ele é. Ele que foi quase campeão do mundo, né? Ele disputou o Mundial contra Ponomariov, o outro ucraniano, quando o Kasparov estava fora da FIDE, estava na época da PCA. E ele poderia ter sido campeão do mundo por muito pouco. Ele perdeu para o prodígio Ponomariov, né? E aqui temos também agora as partidas do Hans Niemann. Rafa, quero ver como é que tá jogando aí o Niemann. Bom, vamos lá. Aqui ele tá jogando contra o fortíssimo grande mestre armênio Karen Grigorian, de negras. E responde aqui a cavalo F3 com cavalo em F6. Temos aqui um desenvolvimento aqui bastante natural aqui das peças, por enquanto, nenhum, né? Agora o Grigorian já coloca uma pimenta aqui, jogando com esse G4, ok, forçou a resposta do Niemann, G5 chegou, ok. Em geral, esses ataques têm seu perigo, têm seu veneno, né? O computador não gosta muito dessa G4, G5 logo de cara, mas entre seres humanos tem seu veneno, com certeza. H4 aí é perigoso, H5, Hans Niemann já para essa palhaçada aí, né? E agora, é claro que é possível capturar en passant, mas a ideia do Niemann é jogar com
torre por com uma certa pressão aqui na ala do rei, né? Por isso o Grigorian segue simplesmente com D4 e segue o jogo. C5 jogado pelo Niemann. Bispo combate as casas claras. Temos bispo toma, dama toma e aqui cavalo C6. Aqui é natural a gente querer jogar um G6, né? A gente fala, ó, vamos fechar tudo isso daqui, mas não muito bom, porque aqui existe um ataque descoberto aqui, né? Então tem que tomar cuidado com esses temas. Por isso o Niemann segue mantendo tudo fechado, deixa aqui esse peão, segue com o cavalo C6 e agora nós temos o lance A3 e aqui dama B6, pressão no peão central. Cavalo vem para o jogo, C4 jogado pelo Niemann, bloqueando aqui esse bispo, lance interessante. Dama em E2 foi jogado e agora peão toma. E aqui C4 pelo Grigorian, interessante também a continuação dele, né? Entregando um peão, por enquanto o Niemann tem um peão a mais. Niemann segue desenvolvendo, bispo E7, temos peão toma, e aqui seguimos com o lance E4. Muito interessante a maneira com que o grande mestre armênio está jogando de uma maneira bem ardida mesmo, fazendo de tudo para abrir a atividade das peças, até mesmo pelo preço aqui de entregar, até mesmo entregando material, né? Roque foi jogado pelo Niemann, peão toma, recupera o peão, cavalo vem para A5 e agora rei F1, o rei se esconde um pouco mais, a torre vem para o jogo e a dama sai da mira da torre do Niemann. Torre vem para a coluna D, torre H3, opa, trazendo a torre para o jogo, cavalo manobra para F8, temos aqui o cavalo centralizando em E5 e aqui Hans Niemann captura o peão central. Torre por D5, tem um peão a mais o Niemann. No entanto, dama em F3 traz um ataque muito perigoso. Será que o Hans Niemann não viu isso? Claro que viu. Segue com o lance dama em E6, fazendo a proteção. E aqui torre em E1, ameaçando ataques descobertos. E agora, Hans Niemann, você se colocou em problemas, hein? Niemann segue com esse lance cavalo C6. Atacando o cavalo de maneira que ele vai atacar também o ofensor de F7, cavalo de E vem para C4, a dama está atacada, dama vem para a casa de D7 e aqui cavalo por B3 recupera o peão. Chique, né? Chique. No entanto, agora Niemann segue com o cavalo G6, cavalo pula para C5, dama atacada, fica aqui em C8, sempre aqui de olho na torre, né? A dama está meio sobrecarregada aqui fazendo essa defesa. Torre E4 foi jogado, torre na coluna D, pressiona o peão central. Mais uma vez o ataque para cima do peão isolado. Cavalo B3 foi jogado, faz a proteção. E aqui, de qualquer maneira, Hans Niemann captura o peão central, porque agora esse lance abre um ataque descoberto para cima do cavalo. Boa sequência aqui do Niemann, hein? Caramba, que situação, tá castigando esses avanços de peões, essa estrutura de peões, né, que foi muito arriscada aqui do Grigorian. Seguimos com dama em E2, propondo trocas. Niemann mais uma vez mantém a pressão para cima da torre. A torre sai daí de uma vez por todas com pressão no bispo. E o bispo sai com pressão nas casas escuras. Torre cheque foi jogado. Cavalo cobre. E aqui G6, um ataque muito perigoso do grande mestre armênio, entregando um peão para abrir linhas para expor o rei do Niemann. Segue com dama em F3. E agora o que jogar nessa posição, né? Os computadores apontam que o melhor lance seria jogar aqui torre de 5 em D7. Esse seria o melhor lance aqui das pretas. No entanto, o Hans Niemann vai para esse lance torre por D4. O que está acontecendo aqui? Qual que é a ameaça das brancas? A ameaça das brancas é dama por torre. Galera, vamos entender o que está acontecendo, né? Porque aqui a torre estaria cravada. E a gente tem uma situação agora muito difícil de defender aqui, né? Com o cavalo chegando, com as peças chegando, por exemplo, rei H7, torre aqui em E8, com a ameaça de checkmate se o cavalo sair daí, né? E depois de, por exemplo, o bispo por, a gente poderia ter essa sequência aqui, que é muito vantajosa para as brancas, né? Aqui tem que tentar escapar para não levar mate, por aí vai. E apesar do material ser melhor aqui para... aliás, e aqui é uma torre limpa a mais aqui para as brancas, né? Não tem como... Né? Apesar do material ser melhor para as brancas também vão ganhar, né? Ficou estranha essa frase, né? Então aqui as brancas têm muito material a mais e por isso venceriam. Então essa é a ameaça. Por isso aqui seria uma boa defesa. Mas Hans Niemann tem outra ideia. Torre por cavalo foi jogado pelo Niemann. Seguimos aqui com o lance bispo toma. Niemann agora faz o lance torre por E8. Interessante essa sequência aqui, né? Por que ele não jogou torre antes aqui, ó? Mais uma vez, tá vindo dama por torre com cheque, né? Então, essa sequência aqui favoreceria também aqui
as brancas, tá? Então foi interessante essa sequência do Niemann. Primeiro torre por cavalo e depois torre por torre. Mas nada é tão simples. Porque depois de bispo toma, torre toma, dama D5 veio de qualquer maneira. O cavalo cobre e agora bispo por C5, complicação tática, né? Pesada. Mas no final das contas aqui o Hans Niemann encontra esse lance rei H7 e tem algum material a mais aqui, né? São 2 peões a mais. A partida segue com bispo D6. Niemann coloca pressão. Dama volta para D3, a dama fica agora protegida pela torre. Torre pesa na coluna D. Dama vem para casa de C4, sai da defesa do bispo. No entanto, ataca o cavalo. Temos várias trocas. E vamos para esse final. O Niemann passa a torre para casa de D4. Vamos ver a técnica aqui agora. O Niemann captura o peão. Vai com essa maioria de 3 contra 1 agora na ala do rei. Segue avançando com essa galerinha. Muito legal a estratégia aqui do Hans Niemann. Faz essa super fortaleza, né? E aqui não dá mais. Depois de A5, a torre vai se mantendo de um lado para o outro. O Niemann faz a proteção do peão e simplesmente vai ganhando espaço. E por isso, depois de rei H4, o Grigorian, todo aqui já restrito na defensiva, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bela vitória aqui do Niemann. Uma possível continuação aqui seria o quê? Vamos tentar trazer a torre para o jogo? Torre B5, vai. Nem isso dá para jogar, né? Aqui a grande ameaça da posição é torre em F3. Aqui qualquer lance cai o peão aqui. Pode até jogar G3, o computador fala. Não, mas toma se você quiser também. Mas vamos fazer a do computador. Aí joga aqui e agora toma, né? Não dá mais, né? Não dá 3 peões. Acho que não precisa continuar essa análise, né? Bela vitória de Hans Niemann. Vamos puxar aqui o relatório. Vamos ver a precisão do Niemann nessa partida. 93.7. Altíssima precisão. Contra um grande mestre forte aqui, né? O Karen Grigorian. O Niemann que está agora no rating ao vivo com 2.700, né? Podemos dizer que 2.579 em geral seria um nível bem abaixo, mas como a gente viu nas estatísticas do Niemann, ele tem uma dificuldade contra os jogadores acima de 2.600, né? Então, é um fato curioso, porque você fala assim, ele só ganha dos 2.500, né? É o que os números mostram, não é nenhum argumento, né, difamatório, nem nada disso, né? É o número. Quando ele ganha, na média, os caras têm 2.500. Só que você ter uma consistência tão grande contra os 2.500 também é algo que apenas um 2.700 consegue fazer, né? Então, é muito curioso o caso do Hans Niemann. Vamos para a próxima partida aqui, do Hans Niemann jogando contra o Lupo Lesso. Mais uma vez, outro grande mestre bastante forte, mas aí abaixo dos 2.600, né? Vamos ver como é que o Hans Niemann vai se sair. Temos mais uma abertura de peão-dama. Hans Niemann jogando a defesa índia do rei aqui contra o Lupo Lesso. Interessante, vamos ver como vai ser aqui essa partida. Niemann já ataca agora o bispo. Temos, aqui eu tô olhando pro lado, às vezes que eu tô esperando o técnico chegar aqui, que ele vai consertar um negocinho. H6 foi jogado, temos aqui bispo em H4, o cavalo volta para F6, uma abertura ok aqui dos dois por enquanto. O Niemann joga com o cavalo em A6, agora G4, a turma joga o G4 contra o Niemann, hein? Que isso! Agora o Niemann conseguiu colocar o cavalo em C5, mas aqui as brancas seguem com o desenvolvimento, né? O cavalo faz a proteção dos peões centrais, dá liberdade para o peão de F poder jogar, o bispo vai ganhar movimentação. Vamos ver. Dama vem para C2, torre vem para a coluna B. O Hans Niemann vem trazendo as peças aí para a ala da dama. Muito curioso, porque em geral na defesa índia do rei as pretas estariam atacando na ala do rei. Mas eu acho que G4 com E4 selou a possibilidade de jogar um F5, não existe mais. Por isso o Niemann vai para esses ataques. Mas e agora? Levou esse garfo aí, Hans Niemann. O que você faz aqui? O árbitro, ninguém tá vendo? Toma o peão aqui assim, ó. Galera, o xadrez também tem dessas, né? Você leva um garfo aqui, você olha para um lado, olha para o outro, né? O árbitro não tá perto. Captura aqui o peão. O cara vai falar, mas peraí, o que é isso, né? Você fala, eu capturei seu peão, né? Agora, se você achou isso estranho, não é nada disso. Esse lance se chama en passant, é uma regra especial do xadrez, né? Quando o peão anda 2 casas e há um peão do adversário do lado, imediatamente ao lado, poderia ser aqui também, você pode capturar esse peão, como se ele tivesse andado uma casa. Posso fazer isso no futuro? Não, tem que ser agora. Tem muito vídeo aqui do canal explicando essa regra, tá bom? Porque senão é tudo controvérsia, né? O Hans Niemann, além de ter não sei o que, agora ele... Não, isso aqui é um lance normal aqui do xadrez, en passant. Dama B4 foi jogado.
F3 faz a proteção, o bispo vem para D7, roque, H5 ataca a estrutura de... H5 é um lance valente, né? A gente em geral não quer tocar aqui, joga um torre A3, não é? Então aqui o Niemann realmente vai mostrando por que ele é um jogador diferente. Cara, torre A3, assim, é um lance que se você perguntar para 10 pessoas, 11 vão falar assim, eu acho que eu jogaria a torre A3 nessa posição. Para pensar, você tem um cavalo, uma dama, todo mundo pressionando esse peão atrasado, você quer trazer a torre, você quer dobrar as torres, você quer depois desviar esse cavalo tem que ficar vigiando a casa de A2. Cara, torre A3 é quase tipo... instantâneo, né? De verdade, se perguntar para 10 pessoas, 11 vão falar torre A3. O Hans Niemann não, ele tem outra ideia, H5. Cara, ele é muito diferente. A partida segue com rei G2, e o que é legal, né? O que é legal ele ser diferente. Rei G2 foi jogado, torre A3, agora foi jogado, mas primeiro H5. Que é bastante interessante, né? Depois que a gente começa a pensar o que está por trás, né? Enfim, cavalo A2 foi jogado, dama atacada vem para casa de A5, cavalo atacado, torre faz a proteção e dama em A8, mais um lance que a gente não pensaria em jogar, né? Aqui a gente, sei lá, vamos trazer a torre que ainda não jogou, né? Dama em A8 foi a ideia aqui do Hans Niemann, vamos ver o que tá por trás desse plano misterioso. B4 foi jogado, cavalo em A4... Caraca, a torre ficou meio esmagada aqui, mas tudo bem, por enquanto a torre atacada. Torre B3 temos trocas e aqui torre C8 foi jogado pelo Niemann. Mais uma vez, são lances aí que a gente fica tentando entender. Aqui tem uma possível abertura da coluna C, né? Tá de olho nisso, Niemann. Torre em A1 foi jogado, peão toma em H, peão toma em H, peão toma agora em C, quer abrir linhas, mas agora cavalo C3. Opa! E agora cuidado, Hans Niemann, são 3 ataques, apenas 2 defesas. O cavalo não pode sair porque a dama está atacada, o cavalo está cravado. Por isso o Niemann segue com o lance dama em A7. O que está acontecendo? E agora o lance bispo F2 foi jogado. Mas pera um pouquinho, por que não? Cavalo toma? Poderia seguir dessa maneira, mas vai para uma complicação aqui sem fim, né? Com a contra cravada agora com o lance B5... Mas não funcionaria isso, ou seja, as brancas poderiam ter jogado dessa maneira assim e ficariam com uma peça a mais, né? Resumindo, Hans Niemann se complicou, a partida seguiu com... o melhor lance seria tomar, mas a partida seguiu com bispo em F2, Niemann segue agora criando confusão com o lance D4, bloqueando o ataque para cima da dama, o cavalo está atacado, mas agora cavalo por A4 e sim, meus amigos, o Hans Niemann tem uma peça a menos por um peão. Segue com bispo H6, segue jogando, atacando o cavalo. Torre em A2, faz a proteção. Rei G7, tentando trazer a torre para o jogo. Não é possível, não é possível isso. Cavalo C5 foi jogado e agora esse lance ataca a dama. Hans Niemann joga a dama B6, mantém o cavalo atacado. Cavalo por bispo, cavalo por bispo. Você fala, cara, o Hans Niemann vai perder isso aqui. Ele está jogando contra um grande mestre forte. O Niemann tem uma peça a menos e eu não estou vendo compensação por um peão. A partida seguiu com dama em A3. Dama passa para D8. Opa, ataques na ala do rei, perigosos. Bispo G3 foi jogado, cavalo F8. Cara, é inacreditável. Você fala assim, por que o Stockfish não tá dando 4 pontos de vantagem para as brancas aqui, né? Essa que é a grande pergunta. A partida seguiu com C5, vai disparando, dá liberdade aqui para o cavalo, ataca a defesa do peão central, acabou, Hans Niemann, pode abandonar. Não, Niemann segue lutando, cavalo em E6. Dama em A5 foi jogado, oh não! Não, a dama agora ficou mal colocada aqui na casa de A5. Talvez cavalo C4 direto fosse o melhor lance. Mas está caindo o tempo do Lupuleço e ele não consegue mais encontrar os melhores lances. Tudo que ele quer, esse lance é bem psicológico, né? O jogador, ele vê que o tempo dele está caindo, ele quer simplificar a partida. Ele quer trocar as damas, quer ir para um final com uma peça a mais e tal. Só que esse lance tem um problema. Dama em F6 foi jogado pelo Hans Niemann, trazendo as peças. E agora é muito difícil de se defender. Cavalo aqui em C4 foi jogado, no entanto, agora Hans Niemann vem com um ataque bastante forte, com bispo em F4. O computador preferia o lance cavalo F4 com cheque, mas Niemann joga bispo F4. E aqui as máquinas não gostam desse lance, mas é muito difícil de jogar contra esse lance. Para vocês terem ideia, a única maneira de castigar esse lance seria capturar aqui em D6, que o Lupuleço acabou não jogando porque o tempo dele está caindo, mas você fala assim, o que jogar depois contra esse ataque aqui, né, das pretas, que é bem forte? Teria que encontrar aqui, as brancas teriam que encontrar
O único lance da posição, teriam que ter calculado, né, essa linha toda e falar assim, mas aqui dá para salvar com dama por E5, né? Porque depois de bispo toma e a dama tá cravada, mas nada tão simples, porque cavalo F4 vem com um duplo, tentando desviar o ataque do bispo, mas cai aqui o bispo e, no entanto, depois dessas trocas, as brancas acabam que no final de uma variante ainda bem complicadinha, cheia de, né, lancezinho difícil de encontrar e tudo mais, no final dessa história as brancas têm um final melhor, né? No final das contas tem um final melhor, ficou estranho. Mas então, né, resumindo aqui, as brancas poderiam ficar melhores agora com esse lance C por DC. Mas muito difícil de encontrar tudo isso, né? Por isso a partida seguiu com bispo em F2, mas agora, meus amigos, esse é o xadrez da vida real. Hans Niemann tem a possibilidade de contra-jogo agora com torre H8. Caraca, não é possível isso. A partida seguiu com cavalo por D6. Tarde demais. Hans Niemann vai para um lance que exclama bispo em E3 e não torre H2, que a gente gostaria de jogar, e esse lance não faz nada. Não tem continuação esse ataque. E aqui as brancas estão de volta no jogo. Por isso o bispo E3 exclama tudo, dando a casa de F4 para o cavalo. Lupolesso no desespero faz o lance bispo F1. Um lance que tira a única casa do rei, não dá para entender esse lance bispo F1. Ainda se fosse rei F1, mas, cara, aqui a gente vê que ele tá realmente, né, transtornado aqui. No entanto, esse é o lance que tira a casa do rei. E tem sequência de mate em 7. E o Hans Niemann encontra. E por isso, depois de cavalo em F4, cheque, meus amigos. Lupolesso, que até agora há pouquinho estava ganhando a partida, uma peça a mais, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Hans Niemann, meus amigos, encaixou um contra-jogo, né? O xadrez é isso, cara. Ele tinha mais tempo no relógio e conseguiu capitalizar, né? E aqui abandonou porque não dá mais. O rei aqui tem a casa de G3, dama H4 entrega checkmate no ato. A linha que mais sobreviveria seria com rei G1, mas dama H4. E como é que você faz para segurar isso daqui, né? Bispo por E3, por exemplo, D por E3. E agora esse peão está tirando a casa de F2, ameaçando o checkmate. Cavalo F5, cheque para sobreviver um pouquinho mais, né? Bispo G2 para tentar sobreviver um pouquinho mais, no entanto, não tem como, né? Aqui o único lance da posição seria bispo em F1, mas aqui teria o bonita sequência de mate. Olha aí que legal, hein? Que é isso, meus amigos? Olha a cooperação aqui do peão com o cavalo, com a torre. Bela cooperação de peças, bela sequência de checkmate aqui de Hans Niemann, que fez uma boa precisão. Não sei se a do adversário foi maior ou não. Vamos ver como é que foi a precisão aqui, né? Porque o Lupolesso estava ganhando. O Niemann foi mais preciso. Na maioria das vezes o jogador mais preciso vence, né? A não ser que caia relógio ou alguma coisa do tipo. Já teve casos onde eu, vamos supor, venci e o adversário foi um pouco mais preciso, mas era pequena diferença, assim, de décimos. Provavelmente algum erro ali de avaliação da engine, algum arredondamento, alguma coisa, né? Niemann foi mais preciso, mereceu conseguiu a vitória, mereceu a vitória, jogou mais rápido, né? E apesar dele estar em dificuldades, ele continuou lutando, continuou criando problemas e tem todos os méritos, né? De ter colocado confusão para o Lupolesso e deu certo, né? Tanto que o Lupolesso acabou ficando mal no relógio e não conseguiu jogar bem, né? E para finalizar, mais uma partidinha aqui do Hans Niemann, só que agora contra Pentala Harikrishna. Até agora a gente viu Niemann jogando contra os 2.600, abaixo de 2.600, né? E agora a gente vai ver contra um 2.700. Pentala Harikrishna, um grande mestre indiano, muito forte, muito tático. Eu gosto de ver o Harikrishna jogando, eu também gosto de ver o Niemann jogando, então vamos ter uma belíssima de uma partida aqui. Temos a ortodoxa aqui, essa formação Semitahashi é o nome disso daqui, né? Essa formação aqui, essa tensão toda aqui no centro. Peão toma, dama toma, temos aqui essas trocas. Agora E4 aí tenta tirar o roque, uma linha bastante conhecida, né? E agora a questão é recuperar o peão ou danificar a estrutura e eliminar o par de bispos. Em geral a turma toma esse bispo. Magnus Carlsen jogou isso no Mundial, se eu não me engano, contra o Caruana, não foi? Enfim, é uma linha bastante conhecida, tanto que o Hans Niemann está jogando aqui com bastante velocidade. O material já está igual, né? O bispo atacado é protegido, o Hans Niemann se livra do par de bispos e segue o jogo. E agora o Niemann, pela primeira vez na partida, pensou 10 minutinhos para
para jogar esse lance B6, que é bastante interessante, amenizando aqui a pressão do bispo e dando liberdade para a torre poder jogar. Vamos ver então aqui esse quase final já aqui da partida, né? Hans Niemann traz o rei, luta pela coluna C, até aqui tudo igual, com bastante igualdade. Talvez aqui agora a ideia fosse jogar um H5, né? Tentar um ataquezinho da minoria por aqui. O Niemann faz esse lance de rei, até aqui nada errado. Rei D5, e aqui o Niemann volta o rei para E6, né? Esse lance rei D5, rei E6 mostra um pouco que o Niemann tá meio sem plano, né? Rei D3 foi jogado, rei D5, né? Tá meio que passando a vez, vamos ver o que vai acontecer. Bispo E7 foi jogado pouco a pouco. O Pentala Hare Krishna vai colocando pressão para cima do Niemann. Agora o peão aqui está atacado, o bispo já não tem tanta movimentação. Torre passa para a coluna D, entregando o peão de H7. Caramba, o que acontece com o Hans Niemann quando ele pega esses jogadores mais fortes? Será que é psicológico? Eu não sei o que é. Eu não entendi, de fato, o lance torre D8 aqui do Niemann. Porque ele está ameaçando um ataque descoberto de rei, mas... o quê, né? Vai entregar o peão de H, as brancas vão ter um peão passado. Cara, é inconcebível que um 2.700 faça esse lance, né? É inconcebível, é muito diferente o Hans Niemann. É muito interessante de observar a maneira que ele joga, porque ele é um jogador que você fala assim, mas por que ele fez isso, né? Ele consegue fazer coisas geniais, e ele na verdade, o Hans Niemann ele faz lances inexplicáveis, né? Tanto pro lado genial, quanto pro lado capivarístico, né? Aqui torre por H7 foi jogado. E agora a questão é a seguinte, apesar do computador estar dando um pontinho de vantagem aqui para as brancas, a gente fica se perguntando como é que faz para parar esse cara aqui, né? Mas o Hans Niemann é bem resistente. Aqui o Pentala Hare Krishna segue trazendo o rei. Niemann vai dar alguns cheques aqui, né? Ele vai tentar o máximo possível. Vai para esse contra-jogo agora na ala da dama. O Pentala Hare Krishna sai disparando o peão passado. E a gente cai numa situação... aonde parece que vai empatar, só que não. O Pentala evita aqui as repetições, leva o rei para o outro lado. E esse lance exclama aqui, H6 do Pentala, né? Que lance, deixando o bispo. A ideia dele é que esse torre por bispo agora dá para sacrificar, que a torre sacrifica tudo. Mas o peão passado vale ouro, né? E principalmente esse peão passado que não pode ser parado e vai se transformar em dama. Belo lance aqui de Pentala Hare Krishna. Por isso o bispo D6 foi jogado agora pelo Hans Niemann, mantendo o bispo aí no jogo. E o Pentala segue com mais um lance bacana, que é o lance rei F2 protegendo o bispo. Temos aqui um pouquinho, né, de cheque de novo. O Niemann vai para cima e com o rei aqui... ele captura o peão e protege o peão de A7. Segue o jogo, dá para ganhar isso aqui. Pentala segue com torre B7, faz a possibilidade do avanço do peão. E o Niemann segue mais uma vez, dando um monte de cheque. Tenta parar aqui o peão, cai o peão de A7. No momento esse peão está protegido e pronto para avançar. Hans Niemann tem uma posição muito difícil já. Bispo F8 talvez não adiante por conta de H7. O bispo faria aqui... né, o bloqueio, por exemplo, atacando o peão. No entanto, o bispo por B6 criaria um outro peão passado do outro lado, né? Então é bastante difícil jogar contra essa posição. Além de tudo, o bispo cravado, a torre ainda conseguiria escapar. No entanto, aqui cai uma peça, né? Torre por E7 e tudo mais, com uma posição vencedora aqui para as brancas. Portanto, a posição de Hans Niemann é muito difícil. Niemann segue lutando com o lance F5. Pentala Hare Krishna vai para as trocas, talvez G5 fosse um pouco mais forte, mas o Pentala talvez visualizou aqui já alguma possibilidade. Vamos ver, pressiona o peão de B6, por enquanto o peão passado protegido, cai lá o peão, agora tem outro peão passado, rei ataca a torre, né? Aqui você não vai querer ir para as trocas porque o peão vai avançar, a Barilda já começa a ver sinais aqui de que as brancas estão melhores, né? Bela finalização do Pentala, ele traz o rei agora para cima da torre. Que técnica, né? E ainda aqui dá para errar, hein? Ainda aqui dá para errar nessa posição se as brancas... por exemplo, vou levar o rei para dar suporte para o peão passado. Aqui seria dramático, né? O Pentala Hare Krishna poderia jogar a vitória fora jogando esse lance. Porque agora cai em F3 e por mais que você dispare, as pretas vão simplesmente disparar o peão delas também, sacrificar a torre... e as brancas vão ser obrigadas a sacrificarem também a torre no peão, né? Por isso ainda dá para errar,
mas nesse momento o Pentala Hare Krishna encontra o lance de arremate, torre D5, e nessa posição, Hans Niemann, meus amigos, sim, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né? Aqui o Hans Niemann não tem nada que ele possa fazer, por exemplo, uma possível continuação aqui, vamos lá, vai, vou capturar o peão de F3, torre por E5, se livra do peão e sobra aqui o rei junto com esse peão, né? Só você... não pendurar a torre, quase que eu pendurei, ó. Quase que eu pendurei torre 1, ó. É só não pendurar a torre, né? Joga a torre pra cá, ó. Cuidado, ainda dá pra errar, Rafa Milk. Cuidado que eu sei que você estraga esses finais aí. Calma, calma, pessoal, não é nada disso. Então aqui, uma bela vitória de Pentala Hare Krishna. Eu mostrei essa partida para realmente refletir a realidade de Hans Niemann, né? Ele é um jogador 2.700, o que é fantástico. Ele tem uma... consistência absurda contra os jogadores abaixo de 2.600, mas quando começa a passar os adversários de 2.600 para cima, Hans Niemann começa a ter dificuldades, né? Então é um perfil muito diferente, porque você fala assim, mas ele só tem 2.700 porque ele fica jogando contra os 2.500, só que é preciso uma consistência tão forte contra os 2.500, porque, cara, se ele perde uma ou duas ali desses 2.500, o rating dele dropa. Entendeu? Então é um caso muito diferente no xadrez mundial. É o caso de Hans Niemann, tá? E aqui eu não tô tentando dar indireta, não tô falando de trapaça. Esse assunto pra mim já virou, tá? Hans Niemann, trapaça. Esse negócio aí já não, né? Foi lá atrás e no presencial já foi constatado que não existe isso, né? Então a gente realmente está diante de um caso apenas diferente, é só isso, né? Agora, o Pentala Hare Krishna jogou com 97,2% de precisão, sensacional, né? E o Niemann, apesar dos 94% de precisão, não deu, né? O Pentala jogou exclamando nas 3 fases do jogo, o Niemann no final realmente acabou. Aquele lance que permitindo cair o peão de H, né? Realmente não deu para entender. Meus amigos, é isso. Para finalizar o vídeo, bora pro nosso treininho no XB Pro. Vamos lá. Muito bem, vamos lá para a aula do dia. Vamos continuar aqui nas nossas aulas de ataque e defesa avançadas. Opa, temos uma posição aqui difícil. Vamos mudar aqui, vamos sair da frente aqui, ó. Vamos lá. Ter a iniciativa, o tema é a iniciativa dessa aula aqui. É como ter o controle da bola no futebol. Você tem o poder de tomar as decisões, fazer as ameaças e atacar. Mas é importante que você aprenda a usar a iniciativa, não deixe ela se extinguir. Cara, se você tem a iniciativa, você tem que jogar com energia. Esse tipo de posição é uma posição chamada de posição de peão isolado da dama. Beleza, as brancas têm um peão dama isolado. É chamada assim porque o peão D4 das brancas está isolado. Embora esse peão não possa se tornar fraco, ele também dá às brancas mais espaço e algumas linhas abertas. No momento, as pretas ainda não desenvolveram seu cavalo aqui em B8. Ok, verdade. As brancas agora precisam aproveitar sua chance para começar a fazer ataques. Elas começam atacando uma casa na ala do rei preto, usando uma bateria de dama e bispo. Tente encontrar a jogada. Bom, aqui eu acho que o natural é a gente mirar aqui em H7, né? Dama D3 ameaçando tomar o cavalo e ameaçando capturar. Lá em H7, eu acho que me parece um bom lance. Talvez ele vai ter que jogar um G6. No entanto, a gente está forçando aqui a resposta do nosso adversário. O bispo aqui em E6 pode ser um tema tático também aqui existente na posição, né? Então, no entanto, eu não consigo ver a continuação ainda. Vamos ver aqui, ó, dama D3, talvez torre toma, seguido de cavalo G6, ameaçando sacrificar aqui. Parece bom, né? Parece promissor. Será que é isso a aula? Enfim, vamos ver. Eu acho que dama D3 aqui vai para o nosso caminho, né? Muito bem, você provavelmente aprendeu que a casa de F7 geralmente é fraca antes que as pretas fazerem o roque. Mas depois que elas fazem o roque, a casa de H7 se torna o ponto mais fraco. As brancas agora estão ameaçando remover o defensor de H7, jogando bispo por F6 e dama por H7, checkmate. Isso força as pretas a responderem. G6 foi jogado, é a única resposta. As pretas gostariam de apoiar o cavalo, jogando o cavalo de bem em D7, mas isso seria respondido por bispo toma, seguido de cavalo G5, com um ataque duplo em E6 e também em H7. Isso daria às brancas pelo menos um peão a mais. Muito bem, faz sentido, por isso G6 foi jogado. E agora, como prosseguir, né? Como prosseguir? Bispo H6 é uma ideia, cavalo E5 outra ideia, com ideia de torre por bispo é interessante seguido de cavalo E5, né? Você tem rei G7, não, eu vou sacrificar lá de qualquer maneira. Cara, eu gosto muito,
Vamos ver se é isso, né? A iniciativa, jogar com energia, forçar as respostas do adversário. Eu creio que seja, né, o lance a ser jogado aqui. H4, H5, talvez um pouco mais devagar. O avanço do peão dama isolado, eu acho que não é o momento. Cara, eu gosto muito desse lance. O sacrifício da qualidade ainda não funciona. As pretas vão capturar a torre com o peão de F, em seguida vão jogar cavalo D5, permitindo que coordenem suas defesas. Ok, não é esse lance. Vamos procurar uma outra maneira de aumentar a pressão na posição. H4, será? Será difícil avançar esse peão até H5, já que o cavalo preto controla aquela casa. Ok. Como podemos prosseguir? Será que é o cavalo vindo direto aqui para G6, porque toma aqui? Daí sim eu sacrifico a qualidade. Pode ser. Vamos ver. Essa jogada permite que as pretas joguem bispo F5. Opa! É verdade, galera. As pretas estão ameaçando esse bispo F5 aqui e vão trocar, né, uma das peças. Caramba, que legal. Difícil aqui essa aula, por isso que é um tema avançado, né? Cavalo E4 é uma ideia. Cavalo toma, bispo toma, dama toma, ele fica cravado ou até mesmo torre toma. Mas não me parece ser o lance matador da vida. Bispo F5 tá vindo aí. Cavalo H4 impede isso. Cara, tá difícil. Vamos pedir uma dica? Ataque a torre. Ok. A dica é quase a solução, né? Tá, mas por que isso? A torre tá defendendo em F7. Vamos aprender, né? Vamos lá. As brancas continuam a usar as ameaças para desorganizar as peças das pretas. O jogador de pretas poderia jogar bispo F5 e trocar os bispos. O problema é que o jogador de brancas não vai mover sua dama. Em vez disso, jogar bispo por F8. E se as pretas pegarem a dama com bispo por D3, as brancas continuam com bispo por E7, ganhando outra peça. E depois que a dama se move, bispo por D3. E ganham uma torre e 2 bispos pela dama. Uma vantagem material vencedora. Legal. As brancas usaram 2 ameaças consecutivas para trazer suas peças, com ganho de tempo. Agora, as brancas precisam começar a destruir o flanco do rei das pretas, removendo primeiro o principal defensor das casas claras e desviando o peão F7. Agora sim, torre por bispo vai dar certo. Mas com o bispo, com a torre agora na coluna F. Interessante isso. A gente desviou primeiro a torre, segue com o sacrifício. Que energia, hein? O jogador de branca sacrifica a qualidade, removendo o defensor das casas claras e iniciando a desmontagem no flanco do rei das pretas. As brancas sacrificaram uma torre por um bispo. Quando você sacrifica material, é ainda mais importante que você utilize jogadas forçadas e mantenha a iniciativa. Jogadas silenciosas permitirão que o defensor fortaleça suas defesas. Certo? Agora as brancas podem colocar o cavalo de F3 em ação. É isso. Aquela ideia de torre por peão e cavalo E5 estava certa, mas ela precisava ser executada da maneira correta. Agora, cavalo G5 também aqui é bem forte. Eu estou na dúvida de qual dos 2 lances seguir, né? Porque eu acho que estou começando a achar que cavalo G5 é um pouco mais forte, né? Porque aí eu trago algumas ameaças reais. A torre vai se juntar aqui na coluna D. No entanto, esse lance me parece não ter defesa contra isso aqui, né? Eu não vejo nenhuma defesa, eu acho que é mais forte. Vamos lá. Não é uma má ideia. As brancas querem sacrificar o cavalo em G6, desmantelando o flanco do rei. O problema é que as pretas não precisarão capturar o cavalo quando ele chegar em G6. E seu peão H7 permanecerá forte. Procure uma ideia semelhante, mas ainda mais forte, atacando a base da cadeia de peões. Ok. O cavalo ameaça E6, mas essa não é realmente a sua maior ameaça. Além de cavalo por E6, as brancas ameaçam ainda mais forte com o cavalo por H7, exclama, removendo o defensor do peão de G6 e permitindo que as brancas avancem com dama por G6. Muito bom. Pretas defendem E6 e desafiam o bispo em H6. A maioria das outras jogadas seria respondida por cavalo por H7. Para aqueles mestres que se deparam com essa aula, se você está considerando dama em A5... das pretas, ela é refutada por B4, uou, desviando uma das peças pretas. E se dama F5 das pretas, então dama E2 é esmagador, né? Tá dizendo o seguinte, essa variante aqui, né? Dama F5, e aí então dama E2, atacando a dama, atacando tudo aqui. Legal, aqui realmente já uma linha mais avançada. As brancas construíram uma posição de ataque forte usando a iniciativa e agora eles ferem o golpe mortal, desmantelando o flanco do rei das pretas. Bora! O cavalo se sacrifica, removendo o defensor do peão de G6 e permitindo que a dama branca entre em ação. Se as pretas tivessem capturado com o cavalo, então dama por G6, cheque, rei H8, dama por H7, cheque mate.
E qual que é a outra linha aqui? Esse bispo por H6, né? Aqui nessa linha aqui, esse bispo por H6. Então, dama por G6, bispo volta, cavalo toma, dama toma. E aqui, dama por E8 ganha material, enquanto coloca um ataque mortal, né? A gente tem aqui 2 peões a mais e um forte ataque. Muito bom, que legal, né? É bom que tem essas linhas aí pra gente ir estudando as variantes. E agora vamos arrematar. As brancas desviaram o peão F7, capturaram o peão H7, peão de G6 não tem mais defensores. Observe que desde o início da posição as pretas não conseguiram fazer seus próprios movimentos. Elas estão só reagindo, né? Então é muito difícil, como vocês estão vendo nessa aula, é muito difícil jogar com a iniciativa, né? Quando você tem a iniciativa, encontrar os lances de maior energia para forçar as respostas do adversário e ir para um ataque vencedor, né? E agora tá quase acabando. Será que é bispo G5? As brancas ainda estão com uma torre inteira a menos. Temos uma torre a menos, tá? No entanto, a boa notícia é que ela não tá fazendo falta aqui. Olha essas duas peças aqui, né? Agora vem uma jogada muito forte. Dama H7 seria checkmate se não tivesse o cavalo em F6. Então as brancas atacam e cravam esse cavalo. É isso, né? Bispo G5, é isso mesmo. Isso ameaça ganhar a dama, já que bispo para F6 é um garfo. Mas apenas defender o cavalo não é suficiente, já que tem uma outra ameaça aqui, né? Que é dama em H7. Aqui ele vai defender de dama e vai cair a torre, né? Então vamos embora. Se ele defender de bispo, ele leva mate. Muito bem. O cavalo estava defendendo a H7, a gente simplesmente remove e agora a gente vai para checkmate. Legal! Nessa aula você pode ver a força da iniciativa. Durante toda a aula as pretas tiveram que responder às ameaças das brancas. Não puderam fazer seus próprios movimentos. No entanto, a iniciativa deve ser utilizada com cuidado, usando cálculo e jogo enérgico. Muito bom! E se você gostou do XP Pro, a boa notícia é que está rolando uma campanha aqui de financiamento coletivo, onde você pode adquirir descontos, anuidades, condições especiais para que a gente evolua ainda mais o aplicativo, que já é um sucesso, já está ajudando milhares de pessoas. E você também pode participar, portanto, aqui da campanha, até mesmo acesso vitalício a gente está oferecendo aqui, que a gente não oferece em geral aqui para o aplicativo, tá? E condições aqui muito bacanas, os benefícios bem legais. Vale a pena você dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!